Pessoal, nós vamos hoje trabalhar com ranhuras, aquelas calhas, aquelas canaletas que se usam muito em tábua de carne. Tábua de carne para churrasco, que você escorre a gordura nela. Para você que não tem tupi especificamente, nós vamos aprender uma técnica para fazer aquela calha sem a necessidade de uma tupia. Claro, você vai ter a sua tupia. Você não tem ela hoje, mas você vai ter. Com certeza você terá a sua tupia, mas é uma forma de você aprender a fazer, ganhar dinheiro com suas tábuas e depois você adquirir sua tupia. Ela vai ser paliativa, ela vai te resolver o problema agora. Geralmente fazemos aquela calha com essa fresa, uma fresa de ponta redonda, a lâmina fica na ponta dela, ela é toda arredondada. E para quem não tem tupia, bom, vou sacrificar esse formão para fazermos essa ferramenta. Na verdade, o que nos interessa é a barra de ferro dele. Essa fresa possui de largura 12 milímetros. Esse formão possui 11 milímetros, 1 milímetro a menos. Você vai achar uma barra de ferro mais ou menos larga. Se você precisar, você desgasta ou você corta isso no arco de serra, que dê mais ou menos a largura que você quer, a espessura que você quer. Isso aqui é barra de ferro de grade, que eu fiz um formão para uso meu, para uso próprio. Eu vou sacrificar a ponta para fazer essa aula. Mas se você não tiver uma barra de ferro à mão ou não achar em ferro velho, o que você pode fazer? Você pode usar aqueles trincos, aqueles ferrolhos de porta antigo. Aquilo custa muito barato. Um ferrolho como esse, eu desmontei um ferrolho velho. Isso aqui novo custa por volta de 2 a 4 reais, 5 reais no máximo. Ele tem do mais fino e tem do mais largo. Isso aqui vai nos ajudar muito no caso de você não ter aquela barra chata de metal que você precisa para fazer isso, ou para outras coisas que nós vamos fazer no futuro, porque nós vamos mexer com um pouco de ferro nessa temporada. Você já tem essa opção. Ele tem nessa largura e tem mais fino. E você já tem a sua barra. É mais uma opção que você vai ter para fazer isso. Bom, eu quero arredondar essa ponta. O que eu vou fazer? Eu preciso de um molde. Eu peguei uma moeda de 5 centavos, mas ela fica muito longe da largura original da nossa fresa. Então eu peguei a ponta de um adoçante. Ela é por volta de 2 milímetros maior. Já é melhor do que a moeda. Você pode usar um lápis, você pode usar a parte de trás de um lápis, algo que seja totalmente redondo. Nós vamos colocar aqui nessa ponta, vamos segurar e passar o canetão. Vamos marcar com aquela caneta de escrever em CD, em DVD, aquela retroprojetora. Eu gosto desse canetão porque ele marca com facilidade em ferro. Por isso que eu uso muito para esse tipo de trabalho. Eu vou colocar na ponta, como eu te falei. Eu vou fazer o contorno com a caneta. Então eu tenho um desenho mais ou menos arredondado. Então nós vamos cortar isso daqui. Ou eu corto isso aqui desse lado diagonal e desse diagonal e aqui reto na ponta com arco de serra. Ou eu faço com a esmerilhadeira ou com o esmeril. Vai depender da ferramenta que você tem. É trabalhoso uma primeira vez? Sim. Mas depois você já tem a ferramenta para sempre. Você já não se preocupa mais. O seu trabalho será apenas de afiá-la. Vou primeiro formar uma amorça ponta para dar mais esmerilhada só para a gente ganhar tempo. Eu estou com a amorça de madeira aqui e com a amorcinha pequena de ferro. Eu vou prender com a amorça de ferro, mas poderíamos fixá-la aqui na ponta e trabalhar com a esmerilhadeira ou com o arco de serra tranquilamente na amorça de madeira. Eu vou jogar na amorça de ferro apenas para que a câmera pegue melhor para você ver. Pessoal, antes de prender, eu me lembrei de uma coisa. A própria tampa da retroprojetora, ela é menor que aquela tampa do adoçante, ou seja, mais uma opção que você tem uma canetinha velha em casa, canetinha de criança, você pode usar aquilo como referência. Você põe na ponta e você contorna. Uma explicação rápida sobre as esmerilhadeiras. A esmerilhadeira ela contém essa parte de proteção, essa saia de proteção. Você vai ficar sempre atrás dela. Se a saia está para trás, nesse sentido aqui, você fica nessa posição atrás dessa posição. Nunca de lado, nunca aqui ou aqui. Porque se eventualmente a pedra quebrar, ela pode vir em você. Se ela bater na saia e os estilhaços virem em você. Então você se posiciona para usá-la sempre atrás de onde está posicionada a saia. Se eu precisar vir de lado, eu jogar ela para cá, o meu corpo vem para cá, sempre atrás da saia. Se eu fazer esse lado e virá-la, o meu corpo tem que acompanhar, sempre atrás onde está a proteção da esmerilhadeira. A esmerilhadeira gira em torno de 11 mil a 13 mil giros, dependendo da marca e do modelo. Isso aqui é praticamente uma serra mármore. Vejo muita gente atacando a serra mármore falando mal da serra mármore e se esquece que a esmerilhadeira é tão perigosa quanto a serra mármore. Tome cuidado, opere com segurança. Óculos de proteção, protetor auricular, tudo que você já sabe. Bom, eu vou esmerilhar nesse sentido. Eu vou passar lá aqui para quebrar a quina, aqui e depois o centro. Depois eu arredondo ela. Eu vou trabalhar primeiro com o lado reto para cima. Fica mais fácil para medir com a caneta e fica mais fácil para eu remover essa parte. Depois eu viro e trabalho o lado chanfrado. Ok, espera ela parar, pouso ela na mesa, já vou até desligar a tomada que eu não vou usar mais. Eu já consegui mais ou menos dar uma arredondada. Mas o correto seria colocar essa peça em pé e trabalhar com ela assim, na ponta, não deitada. Isso que eu fiz foi errado, para que você não corra risco com a sua esmerilhadeira. É melhor perder alguns segundos do que correr risco e se machucar feio, porque esmerilhadeira é coisa séria. Eu vou até posicionar para que você veja. Esse seria o correto, colocá-la em pé,
presa para mantê-la sempre nessa posição. Assim eu conseguiria fazer a curva nesse sentido com segurança e atrás da saia de proteção dela. Pessoal, já arredondei, agora nós vamos para o chanfro. Vamos dar uma acertada nessa ponta com a nossa lima. Você vai agora trabalhar, desgastar o máximo que você puder e deixar ela arredondada. Você não vai conseguir na perfeição igual a fresa, mas o máximo que você puder redondo dos dois lados igual, está ótimo. No esmeril isso é mais fácil, mas eu estou fazendo com a esmerilhadeira na morcinha para que você veja que seria simulando que fosse com o arco de serra, seria igual. Você cortaria as pontas e depois a parte de cima, e aí acertaria na lima. Ok, já está bem arredondado. A ponta está redonda, mas aqui está grosso. Precisamos agora fazer essa lâmina. Eu vou prender ela aqui. Se fosse com a nossa lima, no caso de você não ter uma esmerilhadeira ou um esmeril, você vai agora trabalhar com a lima nesse sentido. Você vai trabalhar com ela na diagonal, virando, indo para a diagonal do outro lado e afinando isso daqui, até que ela crie uma lâmina. Eu vou fazer isso no esmeril para ganhar tempo. Você pode fazer no esmeril, você pode fazer na esmerilhadeira. O importante é ter essa lâmina aqui. E nós já voltamos. Pessoal, retifiquei ela, eu deixei ela lisa já no esmeril, dei uma passada aqui para fazer a ponta, ela tá bem fina já. Eu passei ela nesse sentido, subindo e descendo no esmeril para poder fazer essa curva de lado. Agora eu vou afiar isso na lixa ou na pedra com giz, como você já aprendeu na outra aula. É uma lâmina de ferro, como eu te disse. O cabo, eu só aproveitei por ser um formão, mas é uma lâmina de ferro. Qualquer lâmina de ferro vai dar. O cabo é apenas um detalhe, você não considera esse cabo. Se você quiser fazer um cabo, uma peça só para isso com o cabo, ótimo. Você já sabe fazer formão, já sabe fazer o cabo, sabe instalar os anéis naquela aula de formão, mas não há necessidade. Bom, pessoal, acabei de afiar ela. Eu vou te explicar como é que eu afiei agora na prática. Como você já sabe, primeiro aquela 180, aquela mais grossa, depois aquela preta, aquela 360, aquela mais fina. Secas, sem o giz ainda. Eu esfreguei nesse sentido. Tem três maneiras. Ou eu puxo ela na quina, no meio, e vou virando pro outro lado, da frente para trás. Mesma coisa na preta, depois com o giz, o mesmo procedimento. Ou eu faço da frente para trás, na quina, vou virando para o meio, vou virando aos poucos, vou virando, jogando pro outro lado, mantendo sempre o chanfro. Ou eu faço nesse sentido, como se fosse um pêndulo. São as formas que eu consigo afiar. Para frente e para trás ou puxando, me dá um fio mais fácil. Depois, o lado reto do nosso formão. Como você já sabe. Sempre aquele procedimento. Primeiro ela seca, sem nada, sem giz. Depois afina, seca. Depois ela com giz, depois afina com giz. Os dois lados, chanfrado e reto. Isso você já sabe. Vamos agora ao teste na nossa tábua. Eu vou tirar a amostra daqui, vou montar mais ou menos um pedaço de madeira, simulando que fosse a nossa tábua de carne, para fazermos as ranhuras. Esse sistema também sai para pés de cama, para pés de cadeira, para encosto de cama, para outros tipos de móveis, para quinas de móveis. É um detalhe que você pode fazer com essa calha em vários outros tipos de móveis, não se limitando apenas às tábuas de carne. Isso aqui tem uma função muito grande na marcenaria que você vai aprender mais à frente, mas como hoje é mais utilizado em tábua de carne, nós vamos usar esse exemplo para que você aprenda. Bom, pessoal, aquele sarrafo de pinos que eu uso para fazer teste nas planas, eu preguei na bancada. Vamos simular que eu quero fazer uma ranhura. Vamos fingir, vai, daqui para cá, 5 centímetros, vai. Eu vou pregar um sarrafo reto nesses 5 centímetros. Eu vou pregar aqui com pregos pequenos. Isso aqui pode ser um sarrafo de 2 centímetros, um sarrafo de 1, não importa a espessura, é um sarrafo guia, tem que ser reto. Pode ser um pedaço de MDF que seja reto. Você pode fixar com um sargento. Eu vou fixar com prego, mesmo porque eles são finos. Depois é só colocar no tampãozinho fino, uma lasca de madeira com cola e lixar, isso aqui não aparece. Esses furos, mesmo que seja na tábua. Mas se você preferir trabalhar com sargento com grampo C, ótimo. Ok, eu preguei ele rente ao risco que eu fiz. O que eu posso fazer agora? Eu quero fazer uma ranhura. Eu tenho que ter os limites. Então eu posso colocar agora aqui 2 tocos para limitar isso. Eu estou fazendo aleatório só para que você compreenda. Você que vai fazer as medições e colocar o limite de onde será a sua régua guia. Como aqui. Eu vou fazer um limite aqui para que você aprenda como limitar o tamanho dessa canaleta. Então como é que eu faço isso? Eu tenho nossa barra de ferro, o lado chanfrado para fora, o lado reto para mim. Eu encosto a lateral dele na régua guia e eu venho puxando. E eu manter ele encostado e venho puxando. A minha régua guia vai servir como uma régua para manter ele sempre em posição reta. Você precisará achar qual o lado da aveia. A veia tá para cá. Eu vou mudar a câmera de posição para que eu possa puxar para cá para que você veja melhor. Você precisa afiá-la daquela forma que você aprendeu a testar o formão e a lâmina da plana, raspando que sai a cavacos. Ela tem que estar daquele jeito. Você vai segurar com força e vai puxar.
você vai puxar isso várias vezes até chegar na profundidade que você deseja que tenha a sua calha. Eu vou remover os limites agora, para que nós vejamos como é que ficou. Isso é pinus. É uma madeira mais chata, você sabe disso. Ela não respeita muito o formão. Mas eu acho que já é possível que você veja a ranhura totalmente reta aqui. Aqui seria apenas você continuar aprofundando, passar uma lixa para tirar as farpas e você teria a sua canaleta. Agora nós vamos fazer o mesmo sistema numa madeira mais dura. Nós vamos fazer na peroba para que você veja como ela funciona na peroba. Ou numa madeira mais dura, como é mais fácil trabalhar e fazer essa ranhura. E um outro sistema de guia para que te facilite esse aprofundamento. Pessoal, eu fiz essa ranhura rápida na peroba para você poder ver o efeito que dá. Eu não aprofundei muito, tá? Não coloquei limites, eu fiz realmente a olho, só com a régua, para que você veja. Vamos posicionar essa peroba aqui. Eu vou fixá-la para a gente poder passar ela numa outra posição, numa outra maneira, para que você aprenda. Pessoal, eu nem vou medir da beirada para cá, eu vou colocar a olho, tá? A gente simular que é uma canaleta. Vamos supor que nós medimos daqui para cá 3 centímetros, 4 centímetros, 2. Vamos simular, é só realmente um exemplo. Nós vamos pregar a madeira aqui, o nosso limite, nossa régua guia. Tá presa, então eu vou passar ela nesse sentido, no sentido da veia. Tem que descobrir a veia. Se a veia estiver assim, eu continuo. Vou colocar 2 limites aqui. Então vamos fingir que nós medimos isso e ela está dentro dos limites que nós queremos a nossa canaleta. Nossa calha. Então eu vou trabalhar com ela aqui. Ok, agora eu vou pegar outra peça que vai nos ajudar. Ok, pessoal, 2 sarrafinhos que estejam com a borda totalmente reta. Pode ser MDF, pode ser sarrafo de pinos, de 5, não tem problema. Você corta com uns 10, 15 centímetros, faz 2 furos, atravessa os 2, deixa eles paralelos. Do outro lado você coloca 2 arruelas, 2 borboletas. Acabou. Pode ser porca também. De forma que ele tenha um vão no meio. Enfia-se aqui dentro a nossa barra de ferro e você aperta com as borboletas. Não aperta todo ainda, deixa ele mais ou menos ainda que você possa ajustá-lo. Eu vou mudar a câmera para que você veja melhor. Coloquei ele aqui, dos 2 lados retos, apertei, ele está dentro dessa peça, ele está com 90 graus aqui, você pode até pôr os quadros se você quiser medir. Eu encosto a lateral do formão na lateral da régua, tem que estar encostado e a base encostada totalmente na régua, em cima da régua, nessa posição. Então ele vai entrar e vai encostar aqui e aqui. Isso vai me facilitar. Eu seguro com a mão aqui, mantenho ele encostado, encosto no limite e nesse limite na régua e venho puxando. Ok, já viu que já começa a aparecer a nossa ranhura. Se você quiser mais precisão ainda, em vez dessa peça, você pode tirar dela. Você pode colocar um sarrafo preso desse lado, exatamente da largura da sua barra, que ela corra aqui dentro. Isso vai impedir que ela saia de posição. Mais fácil ainda, se você preferir. É uma outra possibilidade que você tem de ter mais precisão. Quanto mais passadas você der, mais aprofundado ficará. Ok, vamos limpar esse lado agora. Ela já está bem aprofundada. Agora vamos puxar para cá. Vamos fingir que ela vem até aqui. Nesse lado aqui eu vou colocar o limite, o sarrafinho guia, para que você veja como facilita mais ainda o nosso trabalho. Eu vou medir por aqui, vou colocar pregos, vou colocar encostado na lateral, eu vou trazer para cá e encostar aqui. Aí eu prego um prego aqui, um prego aqui. Bom, pessoal, prendi esse toquinho de sarrafo aqui, ele tem a largura exata do nosso formão, da nossa barra de ferro. Ele vai aqui e aqui na mesma largura. E aqui eu fiz um limite, um outro toquinho para ser o limite, para fazermos agora transversal a veia. É uma outra forma que você tem de fazer isso. E tá aí, pessoal. Vamos remover os sarrafos e vamos ver como é que ficou. Para você ter uma base. Aqui o limitador. Você vê que os pontos que ficaram, os furos que ficaram do prego fino são muito pequenos. Aqui qualquer toquinho com cola, depois você lixa, fica imperceptível. Eu já usei esse sistema muito na fabricação
portas de guarda-roupas, encostos de cadeira, encostos de cama, pés de cama para fazer detalhes, em armários, quando eu não tinha tupia. Isso sempre me ajudou muito. É claro que a tupia é mais fácil, é mais rápido, eu concordo, mas o fato de você não possuir uma tupia não pode limitar você. Claro que você vai ter a sua tupia, como eu já disse. Isso é só um paliativo. O importante é você não se limitar. Não deixar de ganhar dinheiro porque não tem uma determinada ferramenta, uma determinada máquina. Pessoal, essa parte agora aqui você pode aprofundar mais. Algum defeito que fique, alguma oscilação que fique na parte que corta a veia, transversal a veia, você pode dobrar a lixa em 2 e passar, ele vai dar um acabamento bom, um acabamento aceitável, praticamente perfeito. Você nota que a curva fica perfeita, ou seja, você pode agora fazer a ranhura, a canaleta, a calha, como você preferir chamar, o que você quiser na largura que você precisar fazer, mesmo não possuindo tupia ainda. Pessoal, eu queria muito te passar isso para você não se limitar, para você poder trabalhar, ganhar o seu dinheiro e depois com certeza você vai adquirir a sua tupia, mas isso eu creio que te ajudará nesse início, nesse começo. Pessoal, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida você coloca aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado. Peço o seu like, peço a você que não é inscrito que se inscreva no canal. Tem muita coisa chegando, muita coisa de ferro chegando, muita coisa importante que nos ajudará nos móveis aqui pra frente. Essa temporada promete muita coisa interessante, muita coisa boa. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e fique com Deus e até a próxima aula.